gente, pedir também para vocês colocarem o nome aí para depois eu fazer a chamada, né? Tá. Bom, gente, essa questão que nós tínhamos começado a resolver na última aula, eu vou colocar aqui um pouquinho antes para vocês lembrarem, né? Era a questão aquela da folha de papel que era dobrada, né? Então, para fazer um avião. Aí a gente discutiu a pergunta, né? Era quanto que vale o lado CF, né? Então, ele dá os passos ali e tal, tá na apostila de vocês, exercício 3 do capítulo 8. Vai dobrando, dobra de um jeito, dobra do outro, tal, beleza? E aí nós chegamos ao lado CE. Vou mostrar aqui para vocês qual que é o lado CE. Nós encontramos que esse lado aqui, CE, estão conseguindo enxergar, galera? Gente, estão Tá conseguindo sim, enxergar? tá Beleza? sim. E esse lado, ele mede 25 raiz de 2 sobre 2. Nós explicamos por que, que ele vale raiz de 2, por que, que ele é 25 raiz de 2 sobre 2, né? Porque aqui nós temos um triângulo retângulo isósceles, os catetos valem 25 sobre 2, ó, tanto CB quanto BE vale 25 sobre 2. E se o triângulo é retângulo isósceles, ou seja, 45, 45, 90, a hipotenusa mede cateto raiz de 2. Beleza? Tá. E aí, quando ele dobra a folha novamente, gente, notem que o segmento CE, nós já sabemos quanto que ele vale. Ele mede 25 raiz de 2 sobre 2, beleza? E aqui, quando ele dobra essa folha para cá, ele divide esse ângulo aqui bem na metade. Então, esse ângulozinho aqui, ele tem 25 graus e meio, beleza? Ele tem 25 não, digo 22 graus e meio. Por que 22 graus e meio, galera? Porque ele divide um ângulo de 45 graus, que é esse aqui, na metade. Então, aqui nós ficamos com 22 graus e meio. Beleza? 22 graus e meio aqui. Por outro lado, esse ângulo aqui agora, ó, ele vale 90 graus mais 45 graus. Por quê? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo DEF, ele mede 45 graus. Então, esse ângulo CEF é o suplementar dele, é 135 graus. Beleza? Então, a gente tem 22,5, 22,5, 135. Nós temos um triângulo isósceles de novo aqui, ó. Os lados CE e EF têm a mesma medida. Beleza? Bom, um raciocínio que eu sigo aqui, gente, é fornecer para vocês o dado do cosseno de ângulos e do seno de ângulos e usar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Beleza? Nesse caso, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Esse ângulo aí, o seno de 22 graus e meio e o cosseno dele, você utiliza, para você chegar nesses valores, você utiliza o arco metade, tá? Que é um conteúdo que a gente vai ver bem mais à frente. Mas o seno e o cosseno de 135 graus já é um conteúdo mais próximo que a gente vai ver no círculo trigonométrico. Então, na circunferência trigonométrica, a gente consegue ver os valores de seno e cosseno. Um detalhe, gente, que agora, como nós estamos trabalhando com ângulos maiores que 90 graus, a gente começa a ter senos e cossenos negativos. Beleza? Então, o cosseno de 135 graus ele é menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Beleza? Então, gente, a gente vai tascar aqui a lei dos cossenos, né? Para a gente resolver esse exercício. Vamos guardar, gente, esse cosseno aqui, ó. O cosseno de 135 graus. Por que será, gente, que nós vamos usar o cosseno de 135 graus? E não vamos utilizar, por exemplo, o cosseno de 22 graus e meio? Vou colocar aqui na figura de novo. Por que será que nós vamos usar o cosseno de 135 graus? Qual que é a dica aí, galera? O que vocês acham? O Matheus, acho que eu perdi na explicação. Olha só, eu dei valores tabelados aí para vocês do seno e do cosseno de ângulos de 135 graus e de 22 graus e 30 minutos. 22 graus e 30 minutos, gente, é 22 graus e meio, beleza? Porque meio grau equivale a 30 minutos. Por que será que nós vamos utilizar o valor do cosseno do ângulo de 135 graus? Por que será que é bem de 135 graus que nós vamos utilizar?
É porque tem o ângulo de 135 graus nesse triângulo? Esse triângulo tem. Mas por que que eu não estou usando, por exemplo, o de 22,5? Hum, Gente, cadê os outros aí? Vamos lá, galera. Fala aí vocês, os outros, os demais. eu fiz essa questão, mas eu não usei nem seno nem cosseno. Não sei que eu arrumei aqui, deu certo. Cheguei aos 25 centímetros sem usar, entendeu? Aham. Peraí, 25? O CF, você fala? O valor do CF? Não, eu falei do resultado final, Ah, tá. É, que dá um é D, número né? estranho, né? Aham. 25 raiz de 2, né, tal. Uma raiz dentro. Tem uma outra Aliás, possibilidade. Isso. Tem uma outra uhum. possibilidade também, Simone, mais à frente até vou falar. Nessa parte agora, gente, vou dar uma dica para vocês, ó. Como a gente acabou de ver lei dos senos e lei dos cossenos, por que será que eu estou me atentando ao seno ou ao cosseno do ângulo de 135 graus? Por que bem desse ângulo? Para descobrir o lado CF, Por quê? O que que tem relação, qual que é a relação do lado CF? Porque o que que tem a ver uma coisa com a outra? Me explica. porque seria hipotenusa? Cuidado, cuidado, gente. Não, 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 não seria hipotenusa, não, deixa Hipotenusa. quieto. Não, 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 mas hipotenusa, ela é sempre em triângulos retângulos, beleza? Então toma esse Uhum. cuidado, gente. Se a gente não está falando de um triângulo retângulo, o triângulo CEF não é retângulo, então ele não tem hipotenusa, beleza? Então, Eu cuidado. acho que esse CF é a base de um triângulo isósceles, né? É, ah, Esse segmento. isso. Gente, mas quem que tinha falado aí da hipotenusa antes? João? Eu. Uhum. Qual João que é? Desculpa, que tem três João. João Marcos. João Marcos. João Marcos, boa, cara. Não é hipotenusa porque não é um triângulo retângulo, mas estamos quase lá. Olha só, gente, cadê o ângulo de 135 graus? Qual o ângulo que é o de 135 graus? É aquele no L. Isso, exatamente. CEF, beleza? Aqui no vértice E. Bom, e aí, gente, vem a grande dica para vocês que estão aprendendo lei dos senos, lei dos cossenos. Quando nós utilizamos a lei dos cossenos, volta aqui lá no enunciado da lei dos cossenos. Vamos voltar bastante aqui, ó. Vai. Então, calma. A lei dos cossenos, gente. O cosseno é o cosseno do ângulo oposto. Do ângulo oposto, ó. A gente tem aqui o vértice A, o vértice A, ângulo interno A. E aí, lembra que eu falei na equação, gente? Do lado esquerdo da igualdade tem o A ao quadrado e do lado direito é o cosseno do A. Então, a gente vai pegar do lado esquerdo da igualdade A ao quadrado, do lado direito cosseno do ângulo A. Mesma coisa, gente, acontece aqui no triângulo CEF. Olha só. A gente tem o lado CF e oposto a ele o vértice E. Então, a gente vai trabalhar com o cosseno do vértice E, do ângulo, né, que está aqui no vértice E, beleza? Então, lado oposto ao ângulo de 135 graus é o lado CF, que é o que nós queremos encontrar. A medida dele é que nós queremos encontrar. Então, nós vamos aplicar aqui a lei dos cossenos e o ângulo que nós vamos considerar é o ângulo oposto ao lado que nós queremos descobrir. Beleza, gente? Conseguiram anotar isso? Isso é muito importante. Quando nós vamos usar a lei dos cossenos, nós vamos utilizar o cosseno do ângulo Entendi. oposto ao lado que nós queremos descobrir, beleza? Gente, beleza? Perguntem. Matheus, você pode repetir isso daí? Claro. Nós queremos descobrir o lado CF, não é? Sim. Beleza? Qual que é o ângulo oposto ao lado CF? CF.
CEF, exatamente, que está aqui no vértice E, beleza? Então, é exatamente o cosseno deste ângulo que nós vamos utilizar, beleza? Beleza. Então é isso, gente. Nós vamos utilizar o cosseno do ângulo oposto, tá? Ao lado que nós queremos descobrir. Gente, uma outra informação aqui que eu dou para vocês. Esses valores aqui, gente, de seno e cosseno de 22 graus e meio, vocês não precisam se preocupar em encontrar, tá bom? Eu deixei aqui mesmo porque alguns de vocês podem resolver essa questão pela lei dos senos. Só que um cuidado, gente. Quando a gente for falar de ciclo trigonométrico, vai ser muito mais fácil você se lembrar do seno e do cosseno de 135 graus do que você se lembrar do seno e do cosseno de 22,5, tá? Então, o que eu estou querendo focar aqui com vocês é o seguinte: esse dado aqui, 135 graus, é um dado que você vai memorizar ele. Você vai usar tanto, né, circunferência trigonométrica, que isso aqui vai ficar na sua cabeça mais facilmente. Então, a gente vai ter que tentar usar algum dado que a gente só dependa ou só do seno de um ângulo ou só do cosseno desse ângulo. Qual das leis, gente, que envolve só o seno ou só o cosseno de um ângulo só? Vou voltar aqui nas leis de novo. Vamos lá, volta. Aqui, ó. Gente, por exemplo, a lei dos senos, eu tenho que saber o seno de três ângulos. Do vértice A, do vértice B e do vértice C, beleza? Ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C. Então, eu precisaria saber, se eu fosse usar a lei dos senos, eu precisaria saber o ângulo interno, no caso do triângulo CEF, de 135 graus, 22,5 e 22,5. Eu forneci esses dados para vocês, eu, Matheus. A questão original não fornecia, tá? O seno e o cosseno de 22 graus e meio. Então, você precisaria de mais informações. Você precisaria do seno de 135 de 22,5 e 22,5, de novo. Só que essas informações, gente, para você encontrar, você leva um tempo fazendo o arco metático, calculando. Então, o que seria mais fácil você utilizar? Apenas uma informação: o seno ou o cosseno de 135 graus. Qual das leis que eu consigo utilizar apenas o seno ou apenas o cosseno, mas só de um ângulo? A lei dos cossenos. Observem aqui, ó. Nessa lei dos cossenos, na lei toda, eu só uso uma vez o cosseno e só do ângulo A. Então, eu consigo utilizar a lei dos cossenos apenas com o cosseno de um ângulo só do triângulo. O cosseno de um ângulo interno do triângulo. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Se você memorizar o seno e o cosseno de 22 graus e meio, tudo bem, mas você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque é muito mais fácil você memorizar o seno e o cosseno de 135 graus. A gente vai ver mais à frente por quê. Ele, na verdade, é 90 mais 45, então você consegue visualizar o seno e o cosseno dele mais rapidamente, beleza? Não precisa ficar fazendo conta arada, às vezes até errar a conta, né, achando o arco metade aí, beleza? Então, gente, vamos dizer assim, o convencional nessa questão é você usar o cosseno de 135 graus, beleza? Que é justamente o ângulo oposto ao lado que nós queremos descobrir, tá bom? O triângulo CBF também é isósceles, conforme a gente já falou, seus lados medem 25 raiz de 2 sobre 2. E vamos usar a lei dos cossenos para encontrar a medida de CF. Mas antes de eu colocar o enunciado aqui, gente, da lei dos cossenos, eu quero olhar com vocês aqui a figura, tá? Vocês anotaram a lei dos cossenos aí no caderno de vocês. Então, eu já sei que eu vou utilizar o ângulo oposto ao lado que eu quero encontrar. Então, vou usar o cosseno do ângulo E, beleza? Do ângulo CEF, que é os 135 graus. Então, gente, sabendo que eu tenho três lados, os lados CE, CF e CE, EF e CF, como é que ficaria a lei dos cossenos aqui nesse triângulo? Ficaria E ao quadrado, Qual? Quem é o mais quadrado? Quem é o quadrado? o E, Então, peraí. esse ângulozinho do E. O ângulo aqui? Hã? Você fala esse ângulo? Ah, não, desculpa. É o lado oposto. Tá, eu chamei de X aqui. Ah, X ao quadrado. quem que é X? Aí é o CF. Então, gente, olha só. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos chamar os segmentos
pelas extremidades dele. Tá como assim, Matheus? Esse segmento aqui, gente, ele é oposto ao lado E. Então ele seria E minúsculo, beleza? Mas aqui, gente, para a gente conseguir identificar mais facilmente, vamos chamar de CF, tá bom? Então, esse segmento aqui, ó, vamos chamar de CF, beleza? Ele seria o E minúsculo, porque ele é oposto ao vértice E. Sim, seria. Mas só para a gente não confundir aqui com as letras que estão maiúsculas, minúsculas, vamos chamar esse segmento de CF, esse de CE e esse de EF, beleza? Então, a Simone estava falando sobre o CF, né, Simone? Simone? Oi, isso. Você Então, chamou, ah, o lado CE, você colocou qual valor? 25 raiz de 2 sobre 2. Porque, ó, o lado CE a gente descobriu no passo 4 aqui, ó, que o CB e o BE valem 25 sobre 2, né? Então, o CE, ele é cateto raiz de 2. Então, ele vale 25 raiz de 2 sobre 2. Ah, tá. Beleza? Aham. Tá, aí, entendi. Ah. Do lado esquerdo da Depois igualdade, continua. gente, quem que vai ficar? Pode falar. Uhum. É, aí vai ficar 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, Ah. mais 25 raiz de 2 ao quadrado, 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Uhum. mais duas vezes 25 raiz de 2 sobre Ah. 2 vezes 25 raiz de 2 sobre 2 Ah. vezes o cosseno que você deu, né? O valor dele, né? De qual ângulo? Vezes o cosseno do ângulo CEF. Isso, que é Esse 135 é. graus. Só cuidado, Simone, que onde você falou mais 2 é menos 2. Beleza? Ah, tá, é verdade. Isso mesmo. Olha Uhum. aqui pro triângulo, galera. Olha pro triângulo aqui. Eu quero achar o CF. Então, o lado que eu quero achar vai estar do lado esquerdo da igualdade. Então, CF ao quadrado é igual. É igual ao quê? CE ao quadrado mais EF ao quadrado menos 2 vezes CE vezes EF vezes o cosseno do ângulo CEF, que é oposto ao lado CF. Beleza? Vamos lá então, de novo. Quem que eu quero encontrar é quem vai estar do lado esquerdo da igualdade, que é o CF. Beleza? Eu quero encontrar o CF. Então eu fico com CF, esse lado aqui ao quadrado, é igual a os outros dois lados, cada um ao quadrado. Então, CE ao quadrado, parece, CE ao quadrado, mais EF ao quadrado, menos duas vezes CE vezes EF, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero encontrar, que é o ângulo CF. Nós sabemos que o ângulo CF mede 135 graus, né? Então, vamos ver aqui, ó. De novo, gente, abram aí na apostila de vocês para vocês verem o que está sendo feito, beleza? Eu mostrei ali o desenho antes, mas abram aí na apostila de vocês para vocês conseguirem identificar cada uma das coisas, ó. CF ao quadrado é igual a CE ao quadrado mais EF ao quadrado menos duas vezes CE vezes CF vezes o cosseno do ângulo E, beleza? Digo para você, gente, Matheus, eu posso chamar de letrinha minúscula? Pode. Por exemplo, CF seria exatamente o lado E. CE seria o lado Fzinho minúsculo, né? O CF seria o lado E minúsculo. O CE seria o lado F minúsculo. E o EF seria qual lado? O C minúsculo, beleza? Mas, gente, aqui, como eu não coloquei na imagem, né, o nome dessas letrinhas aí, eu estou colocando o nome do segmento dessa forma, mas você poderia escrever como sendo letrinhas minúsculas, tá bom? Aí o CF seria o E minúsculo, o CE seria o F minúsculo e o EF seria o C minúsculo, beleza? Então, o lado que eu quero achar é o CF, beleza? Então, se do lado esquerdo eu tenho o lado que eu quero achar, que é o CF, do lado direito da igualdade tem o cosseno do ângulo oposto ao CF. Qual que é o ângulo oposto ao CF? É o ângulo E, no vértice E. Beleza? Ângulo interno E. Beleza? Então, o lado que eu quero encontrar ao quadrado, ele está do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito da igualdade, quem que está? Os outros dois lados, cada um elevado ao quadrado, menos duas vezes o produto dos outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, que é o E. Gente, vocês estão conseguindo olhar isso na imagem da figura da apostila de vocês?
Tá dando pra olhar, galera? Gente, hoje vocês estão Tá. muito quietos. Falem mais aí. Cadê o resto da galera aí? Cadê os outros? Povos, cadê vocês? Tá dando Tá pra dando ver pra ver? sim. Beleza. Então vamos que vamos. Opa, vai. Então deu para pegar. Então, gente, aqui, como a Simone falou, agora, para não ficar trabalhando com letra e barra em cima, só por uma questão de facilidade, o lado que eu quero encontrar eu vou chamar de x, tá bom? Poderia chamar de e, beleza? Poderia chamar de e ao quadrado, tudo bem. Ezinho, né? Eu chamei de x aqui, mas pode ser e ao quadrado, não tem problema. CE e F nós sabemos os valores, beleza? Então a gente vai fazer 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Gente, um detalhe aqui, depois eu vou corrigir quando eu for mandar isso para vocês, tá? Aqui seria bacana colocar um parênteses, tá? Ó, 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, para você não pensar que só o raiz de 2 está ao quadrado, tá bom? É isso aqui tudo ao quadrado, mas isso aqui tudo ao quadrado, tá? Então, depois eu vou colocar entre parênteses para não ter mesmo como confundir, beleza? Mas é o lado todo, ele todo está ao quadrado, tá bom? Não, não é só essa raiz de 2 que está ao quadrado. Bom, menos duas vezes, as medidas nós já temos, vezes o cosseno do ângulo E, que é o ângulo de 135 graus, beleza? Quem tem raiz de... O, Diga, Simone. Deus, isso aí que você acabou de apertar aí ficou verde? Eu Aham. poderia colocar 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, em vez de colocar assim? Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer agora, embaixo, beleza? Vou até repetir aqui para dar os efeitos especiais, ó. Ah, moleque. Então, a gente vai fazer 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, beleza? Exatamente isso que nós vamos fazer, ó. X ao quadrado é igual a 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Dá quanto? Vai dar 625, que é 25 ao quadrado, vezes 2, que é raiz de 2 ao quadrado, dividido por 4. Só que 2 dividido por 4 você consegue cancelar, fica 1 em cima e 2 embaixo. Então ficamos com 625 sobre 2, beleza? Mais 625 sobre 2, menos duas vezes. Aqui, gente, mesma coisa, tá? 25 raiz de 2 sobre 2 vezes 25 raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 25 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é 625 sobre 2, beleza? Vezes, gente, atentem-se aqui, galera. Cosseno de 135 graus, o valor dele é negativo, tá bom? Foi dado. É negativo. Beleza? É menos raiz de 2 sobre 2. Então, como é que fica? Aí, gente, aqui é só continha, né? Só alegria. 625. Ó, 625 sobre 2 mais 625 sobre 2 fica 625. Beleza? Aqui a gente vai cancelar esse 2 aqui, ó, com esse 2 de baixo. Quando eu estiver dando aula no quadro, gente, de novo, eu vou fazer um meme que eu vi na internet de um professor de matemática muito louco, que ele vai cortando as coisas. Eu não vou nem falar aqui que vocês não estão nem prestando atenção, mas tudo bem, é engraçado. Nossa, aquele lá é. Você já viu? Aqui é tchan, Tchai, tchai, aqui é tchai. toma. Hã? Vou Nossa, fazer isso aquele é aí muito também. bom. Aí você faz aqui é toma o 625, toma um negócio aqui, tchai. E aí, O pior que, gente, eu tô tipo, bem, tá? Ah, fala, o pior pode que, falar. o pior que até que eu consegui entender o que, que ele fez parcialmente, mas é muito engraçado ele falando tchai, tchai, tonha, tonha. É tom. Eu vou soltar uma dessa na próxima aula também. As coisas que eu queria. Sonho de infância meu de professor. Então, gente, aqui a gente vai colocar em evidência, né? 625 mais 625 raiz de 2 sobre 2, beleza? Aqui, gente, o que a gente pode fazer? Colocando 625 em evidência, a gente fica com 625 vezes 1 mais raiz de 2 sobre 2, beleza? Só que esse 1 aqui, gente, quem que é o denominador dele? É 1, exatamente. Então a gente vai fazer mínimo múltiplo comum, 2 e 1, beleza? MMC de 2 e 1 é 2, né? Então, 2 dividido por 1
Gente, participem. Por favor. Por favorzinho. Por favor, gente. Fala aí com nós. 2 dividido por 1, ó. 2 dividido por esse denominador que é igual a 1. É quanto? 2. 2. 2 vezes 1. 2. 2, obrigado. 2 dividido por 2? 1. 1. 1. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2. Olha só que coisa linda, gente. O x ao quadrado, no final das contas, deu 625 vezes esse negócio todo aqui, ó. O que a gente pode fazer? Extrai a raiz quadrada do x ao quadrado, extrai a raiz quadrada de um lado, extrai a raiz quadrada do outro. Beleza? Gente, presta muita atenção. Por que é que eu fiz raiz de 625 vezes raiz de isso aqui? Essa coisa feia. Porque está tendo uma multiplicação entre eles, gente. Cuidado. Quando eu tenho uma soma, que eu não posso fazer assim, raiz de uma coisa mais raiz da outra, não. Eu estou fazendo raiz de uma coisa vezes raiz de outra, porque eu tenho uma multiplicação. Na verdade, gente, se eu quisesse, eu poderia fazer uma raiz quadrada toda disso aqui, ó. Raiz quadrada toda de 625 vezes esse negócio todo, tá? Mas, como é uma multiplicação, eu posso fazer raiz de 625 vezes raiz disso aqui. Porque é uma multiplicação. Posso fazer isso, gente, quando é multiplicação ou divisão, tá bom? Eu não posso fazer quando é soma ou subtração, beleza? Cuidado. Raiz quadrada de x ao quadrado dá quanto? X. X. Raiz O quadrada de Vinícius. 600. Cadê o Vinícius? Oi? O Desculpa. Vinícius? Ô, Matheus. Ai, é muita matemática na minha mente, hein? Ah, Ah, João. Então, você colocou essa raiz aí no x ao quadrado, porque você colocou no 625 e naquela outra coisa enorme ali, não é isso? É como se você estivesse multiplicando tudo por raiz quadrada? é como se eu tivesse, na verdade, Simone, querendo encontrar o valor só do x. Para eu encontrar o valor só do x, eu não tenho que tirar a raiz quadrada dele, Uhum, porque ele está ao quadrado, não está? Qual que é a sim. operação inversa da potenciação? Radiciação. Então, se ele está elevado a uma potência, eu tiro a raiz. Só que se eu tiro a raiz de um lado, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. Beleza? Aqui, gente, eu posso até depois editar para vocês e colocar um passo anterior. Uhum. Aqui, se eu coloquei a raiz quadrada em tudo que está do lado esquerdo, eu coloco em tudo que está do lado direito. Então, ficaria raiz quadrada de 625 vezes tal. Uma raizona só. Mas como eu tenho aqui uma multiplicação de dois fatores aqui, a raiz quadrada de 625 vezes aquela coisa, aquele parênteses, raiz quadrada de 625 vezes parênteses, é igual a raiz quadrada de 625 vezes raiz quadrada de parênteses. Beleza? Então, eu estou extraindo a raiz quadrada disso tudo aqui, ó. Dessa parte toda que está do lado direito da igualdade. Só que como é um produto que eu tenho entre esses dois fatores, eu posso extrair raiz de 625 Ah, entendi. vezes raiz disso aqui. Beleza? Gente, quanto fica a raiz quadrada de 625? Beleza, beleza. Alguém falou aí, não deu para escutar. Isso. E a raiz quadrada desse negócio aqui? Fica a raiz quadrada desse negócio aqui. Beleza? 2 mais raiz de 2 sobre 2. Resolvemos a nossa questão. Teria uma outra forma, gente, de resolver essa questão? Além de usar letos cossenos? Você falou que fez de outra forma, não foi, Simone? Eu fiz, mas olha, eu rabisquei tanto, eu usei uma página inteira, rabisquei, Ah, mas como que foi seu fiz raciocínio tanto para você rabisco, chegar? saiu o valor, mas. Ah, meu Deus, eu fiz o lá naquele CEF, eu Ah, coloquei, fiz um segmento lá, tracei uma linha assim no E, para ah, fazer um triângulo retângulo, aí fui tentando achar o cateto de baixo. Ah, eu achei muito trabalhoso, que eu queimei a mufa, mas deu certo. deu Aí certo?
transformei ele em triângulo retângulo. Uhum. Aqui, gente, uma Mas eu acho que possibilidade... a forma que você fez tá melhor, claro. Tá melhor? É que a lei dos cossenos, gente, ela sai bem direto, tá? Ela sai mais direto. Mas tem uma outra possibilidade aqui, gente, também que não seria tão difícil, até porque, tá, não seria difícil, gente, mas vocês viram que o número ele é um número com uma raiz de 2, tem uma raizona esquisita ali, né? Que a gente não trabalha muito com esse tipo de raiz que tem uma raiz dentro, né? Mas beleza. Qual seria uma outra possibilidade, galera? Olha só. Vamos traçar aqui uma altura relativa ao lado CE, tá bom? Então essa altura vai sair do F aqui, ó, e vai chegar aqui embaixo. Gente, todo mundo tá vendo essa altura relativa ao lado CE? Vai sair do vértice F, vai chegar aqui embaixo. Todo mundo tá vendo? Galera, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? A altura relativa ao lado CE, ó, a base é CE. Como é um ângulo obtuso, a gente vai prolongar a base e a gente vai traçar a altura. Então vai sair um segmento aqui de F até o prolongamento do lado CE, vai formar 90 graus, beleza? Olha a altura aqui, gente. Essa altura que eu tô falando. Perpendicular ao lado CE. Todo mundo tá enxergando, gente? É porque eu não tô conseguindo não enxergar não. Você tá mexendo o quê? O mouse? Tem alguma Isso, coisa tô mexendo o mouse. aparecendo? Não, né? Vocês estão vendo, gente, o mouse mexendo, não? Não, Ai, meu Deus, não tô não? conseguindo identificar não. Mas também eu sou míope, né? Não sei se outras Eita, pessoas nós. estão conseguindo. Gente, vocês não estão vendo o mouse mexendo, não? Tá aparecendo. Não tá aparecendo. Tá, então, beleza. É porque, gente, se você traçasse uma altura aqui relativa ao lado CE, você conseguiria fazer um triângulo retângulo aqui. Com um lado com hipotenusa CF, agora sim hipotenusa, porque eu estaria falando de um triângulo retângulo. Tá? Hipotenusa CF e catetos F até o pé da altura e outro cateto seria do pé da altura até o C. Tá? Mas aí eu vou mandar a imagem para vocês então. E aí você usaria Pitágoras, né? Para resolver essa questão também. Beleza? Tem sim outras possibilidades. Tá bom? Isso mesmo. Eu acho que foi esse caminho que eu peguei, só que eu achei muito longo, muito Ah, mais complicado. É de- isso é, mesmo. por Pitágoras, né? Fazendo 2 triângulos retângulos ali. Sim. No caso você Ah, dividiu em dois triângulos, né? é, eu Então, achei a forma ali, que você fez mais tranquila, porque usou a lei, né? Uhum. sim, a lei dos cossenos ela sai direto, né, gente? Essa questão 12, gente, é uma questão do Enem. Ela tem um enunciado de Enem grande, né? Mas a resolução dela não é tão grande, tá? Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes do compasso é de 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel, com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por eles fosse de 120 graus. A ponta C que está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto F, B, e a ponta do cabeça do compasso é representada pelo ponto A. Meu Deus do céu, que enunciado grande, já tô com raiva. Gente, olha só. Ponta seca do compasso é aquela ponta que tem um metal, beleza? Aquela ponta, quando você era pequeno, você saia furando as coisas, sabe? Que aquelas crianças, não posso falar o quê, mas que elas ficam fazendo guerrinha, né, com aquelas pontas de compasso. Então, a ponta do grafite é a outra ponta, beleza? Olha só. Esse desenho, gente, é o desenho da prova do Enem, mas eu, como professor de matemática, já estou tendo um arrepio aqui, porque esse ângulo, que está indicado como 125 graus, 120 graus, ele é um ângulo agudo, né? A gente está vendo como um ângulo agudo. Gente, uma observação. Agora está dando para ver o mouse ou não? Não? Mexendo aqui, ó. A setinha. Gente, fala comigo. Tô mexendo a setinha aqui. Dá Tá para ver ou dando não? não, Matheus. Eita, nós. Então, beleza. Bom, esse ângulo de 120 graus, ele é um ângulo agudo, tá? Assim, a gente vê como um ângulo agudo. Mas se a questão falou que é 120 graus, é 120 graus. Acabou. Beleza? Gente, se a questão falou que esse compasso ele é vermelho, por mais que você não esteja vendo vermelho. Ou que você seja daltônico. Então, essa questão, gente, ela é uma questão que ela tá falando que um ângulo é 120 graus. Não tem problema. Você considera que o compasso é 120 graus esse ângulo ali, beleza? Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo esse se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então, conforme o tamanho do raio, vai ser
o material que vai ser utilizado na tampa ali, beleza? E aí, o exercício fala uma observação importante: considerar 1,7 como aproximação para a raiz 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será qual? Então, o que a gente vai ter que descobrir, galera, aqui, para saber o material? Qual a informação que nós vamos ter que encontrar nesse caso? O raio? O raio, exatamente. E como é que a gente encontra o raio aí? Ó, vamos olhar bem o compasso, gente. Ele tem duas hastes com 10 centímetros cada e um ângulo de 120 graus entre elas, entre as hastes. Portanto, temos um triângulo isósceles, porque os lados congruentes são as hastes. Cada uma das hastes tem 10 centímetros. Então, nós temos dois lados de mesma medida. E a base é BC. Se a gente A traçar... base, no caso, é o raio, né? Isso, exatamente, é o raio, BC. Se a gente A lei do cosseno. pode usar lei dos cossenos? Pode, gente. Se você souber o valor do cosseno de 120 graus, você pode usar, beleza? Eu, gente, usei outra forma aqui, outra resolução, outra forma de resolver, mas de fato, gente, é uma possibilidade, tá? Usar a lei dos cossenos ou usar a lei dos senos, tá? Você só precisaria saber, de fato, ali o cosseno de 120 graus. Eu não dei nesse caso, a gente ainda não viu no círculo trigonométrico, mas também não é difícil, tá, gente? O cosseno de 120 graus é 1/2, tá? É menos 1/2, aliás. O cosseno é menos 1/2. Então a gente poderia também utilizar a lei dos cossenos, beleza? O que eu fiz, gente, foi traçar uma altura relativa à base, a base CB, né? Então essa altura seria AH, conforme aqui, ó. Vocês vão ver no próximo desenho. Eu deixei ele assim, gente, mais achatado para ficar um pouquinho mais bonito esse ângulo de 120 graus, tá? Porque tava muito agudo e aí tava me dando, né, me dando neura. Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei essa altura, beleza? Como esse triângulo é isósceles, a gente sabe que essa altura divide o lado BC bem na metade, esse pé da altura, o ponto H, beleza? Então, nós temos dois triângulos aqui, ó, AHC e AHB, que são triângulos 30, 60, 90. E o triângulo 30, 60, 90 é fácil da gente encontrar, beleza? Por último, gente, para a gente concluir aqui, para calcular a medida de CH, nós conhecemos AC. O que AC é, gente, em relação ao triângulo ACH? Ó, nós queremos encontrar CH, que é metade do lado CB, beleza? Então a gente vai considerar esse triângulo aqui, ó, ACH. ACH, que é um triângulo retângulo. O lado AC, ele é o que desse triângulo retângulo? É a hipotenusa. Hipotenusa, beleza? É? Nós queremos achar, exatamente, nós queremos achar o lado CH, que vai ser um cateto, beleza? Para nós acharmos esse cateto, gente, pergunto, nós conhecemos a hipotenusa. O que nós vamos utilizar, então? Se nós queremos achar o valor de um cateto, o que nós vamos, e conhecemos a hipotenusa, o que nós vamos utilizar, então? Pitágoras? Pode usar o seno. A gente pode fazer Pitágoras, poderia fazer, né? Mas aí precisaria achar o valor de outros lados, né? Como a altura AH, aí teria que fazer mais uma conta. Ou a gente pode usar o seno de 60 O graus. seno de Beleza? 60. E isso, ó, cateto oposto, que é o que nós queremos encontrar, sobre a hipotenusa que nós já temos. Ou o quê? Seno de 60 graus ou cosseno de 30. Por que cosseno de 30? Porque o cateto CH, gente, ao mesmo tempo que ele é oposto ao 60, ele é adjacente ao 30. Beleza? E aí, gente, a gente só vai fazer o cosseno de 30 ou seno de 60, que é a raiz 3 sobre 2. E aí, só fazer continha. Beleza? Nós chegamos, então, que o raio vale mais ou menos 17
Beleza? E aí, gente, deixei aqui como extra um exercício da ESA, Escola dos Sargentos das Armas, que foi uma das dúvidas que foi enviadas aí por algum de vocês. E aí depois vocês olham em casa, tá bom? Fica como extra aí para vocês. Beleza? Gente, muito obrigado. Agora é a hora